Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, realizamos a reunião das 7 unções. A primeira acontece em São Paulo às 7 da manhã. Depois, em todos os templos, às 9, 15, 19 e 30. Amanhã, às 14 horas, vamos dar início a um culto voltado para as crianças, realizado por elas, e um trabalho todo voltado para elas. Esse é um dia dedicado com trabalhos espirituais e diversão também. Então, incentive seu filho a se envolver com as coisas espirituais. Isso em todos os nossos templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Atos 5:29. É preciso obedecer antes. Ou em outra tradução, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí aqui em Gálatas 1, no versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E isso aqui é um problema na vida de muitos. Tem pessoas que elas vivem em função do que pessoas pensam. Na verdade, essa necessidade de agradar, acontece com pessoas que vivem com medo. O medo de serem julgadas, criticadas, rejeitadas. Faz com que uma pessoa ceda para coisas que vão prejudicá-la, se submeta a situações que não serão bênção, jamais não é e não será para a vida dela, mas aquela insegurança, aquela carência, complexos, faz com que a pessoa não consiga dizer não e se submeta a situações absurdas. Pessoas assim, muitas vezes são usadas, são exploradas, e algumas, mesmo tendo essa consciência de que está sendo usada, explorada, não reage. Autoestima muito baixa, não se posiciona com firmeza e sofrem demais. Aí alguém pode perguntar, bispa, mas a gente não deve agradar as pessoas? Sim, nós devemos agradar as pessoas desde que aquilo não vá contra a vontade de Deus e aquilo também não venha nos violentar de alguma maneira. Tem limite para isso. Tem que haver equilíbrio nisso. Mas há pessoas que não têm equilíbrio. A carência é tão grande, o medo de ser rejeitado, de ficar sozinho, sozinha é tão grande, que vai se cedendo para uma coisa, para outra, não diz não, e ao invés de obedecer a Deus, cede e faz o que não devia fazer, porque alguém acha, porque alguém pensa.
E o Paulo estava dizendo, acaso eu quero agradar a homens ou a Deus? Se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E é verdade. Porque a palavra nos ensina. Nós não devemos agradar nem a nós mesmos e nem a outros. A partir do momento que uma coisa vai contrariar a palavra de Deus, eu tenho que ficar com Deus. Eu tenho que obedecer a Deus, independente do que pensam, independente das minhas vontades também. Quem anda com Deus tem que entender que não é guiado por suas vontades, nem pela opinião alheia, mas pela vontade de Deus. E tem gente sofrendo demais, porque ele sabe que ele precisa reagir e é uma escravidão. A pessoa não reage. Ela tem um medo, ela é uma covardia, é uma fraqueza, complexos de inferioridade, de incapacidade. A autoestima da pessoa está tão baixa que ela não acredita nela. Ela não acredita nas ideias dela. Ela não consegue. Quantas vezes eu já encontrei gente de não conseguir expor, colocar a opinião dela com medo de ser criticada. Teve uma... Quantas pessoas que eu já encontrei com ideias boas, mas não acreditava na ideia. E assim por diante. Tem gente que não acredita em si mesmo. E ele sempre se sente incapaz, inferior a alguém. Isso é maligno. Isso é diabólico. Se você está aí e tem alimentado, tem permitido que esse espírito domine sua vida, você tem que lutar contra isso. Você tem que lutar e você tem que reagir imediatamente. Você não pode mais permitir que o diabo trabalhe em você essa autoestima baixa, te levando, te puxando para baixo, e você não consegue acreditar em si mesmo, acreditar nas suas ideias, não consegue expor, é um medo de ser rejeitado, é um medo de ficar sozinho, é um medo de ser criticado, medos e medos. Isso é maligno. E aí, muitas pessoas hoje têm entristecido a Deus para agradar alguém. Com medo. Medo da opinião ser contrária. Tem gente que se ele não suporta a ideia de emitir uma opinião diferente, porque ele não vai estar no meio da maioria, a maioria pensa de um jeito, então eu tenho que pensar também. E isso tudo faz parte de procede de um espírito covarde. Isso é maligno. Deus não nos criou para viver assim. Entendeu? Se o Senhor te ama, você tem que aprender a se amar, a se respeitar. Exatamente. Você tem que passar a acreditar em você. Você não pode mais alimentar essa autoestima baixa. Pelo contrário, você tem que acreditar, tem que levantar. Se você é uma pessoa que a tua vida é fazer o que você não quer, porque você não quer contrariar ninguém, você tem trabalhado para uma doença emocional. Porque isso é maligno. Não dá para viver sem contrariar. Muitas vezes nós vamos contrariar. Nem tudo que a gente pensa vai agradar as pessoas, que a gente faz. E assim é. E você tem que deixar isso entrar no teu entendimento. Se uma pessoa não gosta do que você fez, isso é uma opinião dela.
Você tem que saber o que Deus quer de você, qual é o propósito da tua vida, se colocar e seguir. Qual a vontade de Deus para minha vida? Eu vou seguir. Ah, o fulano não concorda. Sinto muito, paciência. Nem tudo realmente que a gente faz vai agradar a todo mundo. E então, em nome de Jesus, deixa entrar no seu entendimento. Vamos lá. Está na hora de você reagir. Eu creio que Deus não está feliz com você dessa maneira. Deus não quer que você continue permitindo que o mal controle a sua vida dessa maneira. Chega. Você precisa reagir a complexos. Reagir a essa covardia, a esses medos, a essa insegurança, a essa necessidade de agradar um, agradar o outro. Talvez você, muitas vezes, se violenta para poder fazer a vontade de alguém. E isso está te prejudicando. Deus quer que você aprenda a dizer não, que você se imponha, que você se posicione. Entendeu? E você vai ter que aprender a dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Talvez você passou a tua vida dizendo amém para isso, sim para aquilo. E as pessoas acostumaram. E aí você reclama que um te usa, que outro te explora, mas é você que deixa. Quem tem que colocar limite é você. Preste atenção numa coisa, não são as pessoas que vão colocar limite na vida da gente, é a gente que coloca limite. Você não pode cair esperando que alguém te respeite se você até hoje não passou a se respeitar. Você quer que as pessoas tenham um limite com você, mas você não coloca limite? É você que tem que colocar limite. Epa, é até aí, agora para. Chega. Ei, não, isso eu não vou fazer. Para isso eu não vou ceder. Vamos parar. Não é bem assim. Isso não é o que Deus tem para mim. Então, reaja. Mais importa agradar a Deus que a homens. O Paulo estava dizendo, eu não estou aqui para agradar homens, mas sim a Deus. Se eu vivesse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Aqui, ó. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E é verdade. Porque para fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós temos que nos desagradar e muito, e vamos desagradar pessoas, e assim por diante. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora mesmo e você vai reagir. Você vai se posicionar a partir de hoje de forma diferente. Chega de viver nessa insegurança. Chega de alimentar esses complexos, essa covardia. Chega de viver em função do que os outros pensam, acham. Chega de dizer sim só porque você não tem coragem de dizer não. Chega! Em nome de Jesus, ok, se eu puder fazer algo bacana por alguém, desde que não me prejudique, não prejudique o meu chamado, a minha missão, aquilo que Deus tem comigo, a vontade de Deus, eu vou fazer. Mas a partir do momento que a opinião de alguém bate de frente com aquilo que eu acredito que Deus tem para mim, acabou. É não para você. Acabou. E você tem que entender. Se uma pessoa realmente amar você, ela vai te entender. E se ela não entender, é porque não era para ser e você não tem que chorar por isso. Entendeu? Tem gente que talvez você tenta segurar tanto como amigo ou um relacionamento, que aquilo Deus está mostrando que não é bênção. Peça a Deus amigos dirigidos, que Ele coloque pessoas boas no seu caminho,
um relacionamento abençoado. Peça as coisas a Deus, ore para que Deus coloque as coisas diante de você, para que Deus dirija você. Entendeu? Você deve orar e se libertar dessa necessidade, né, dessa obsessão em agrada um, agrada o outro, e está se matando e possivelmente entristecendo muito a Deus. Em nome de Jesus. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira colocar perto da TV para receber oração. Eu volto já para nós orarmos. Como estava a vida do senhor quando o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida? Antes de chegar no Ministério Mudança de Vida, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Na verdade, assim, eu vivia para a carne, vivia para o mundo. Eu era um dos integrantes de uma torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, onde eu fazia parte de uma liderança de uma torcida. E dentro disso, a minha vida era simplesmente, ela totalmente dominada para fazer as coisas do mal. Eu amava a violência, por incrível que pareça, eu amava a violência. Eu gostava de briga, eu gostava de guerra. Eu dentro da torcida a gente sentia num poder de poder tudo, de fazer tudo. E a minha vida era totalmente destruída. Eu saía com muitas mulheres antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida, sabe? Eu tinha uma vida voltada para a bebida, para o vício, cigarro. Eu me sentia, na verdade, o máximo. Eu estava perto dos meus amigos, né, que eu achava que eram amigos, e eu vivia para fazer as vontades da minha carne. E só para você ter uma ideia, quando eu digo que eu adorava a violência, é algo até absurdo hoje, assim, de uma pessoa de repente estar em casa e falar: nossa, como alguém pode gostar de violência? Mas eu gostava, eu amava a violência. Tanto, para você ter uma ideia, nós saíamos em dia de clássicos, por exemplo, em 1.500 a 3.000 pessoas para fazer emboscada para a torcida adversária. Nós saíamos armados com barras de ferro, bomba, muitas vezes armados. Nós saíamos o jogo 4 horas da tarde e 9 horas da manhã para fazer emboscada, marcava as brigas na internet e ia. Num único intuito: matar ou morrer. Por quê? Porque era para engrandecer o nome da torcida. Então, para ver como a minha vida era destruída, eu era tão cego espiritualmente que eu não me dava conta do mal que eu estava fazendo. E Deus ali, mesmo sem eu conhecer naquele momento, já colocava a mão dele sobre a minha vida. E hoje, graças a Deus, Deus me libertou de tudo isso, mas não foi um processo fácil. Porque quando eu vim para o Ministério Mudança de Vida, na verdade, quando eu cheguei até aqui com uma ex-namorada. E eu vim para conhecer a palavra do Senhor, eu me apeguei no ministério, mas eu fazia as coisas da forma que eu queria. Ao mesmo tempo que eu ouvia a palavra do Senhor, eu queria fazer o que eu achava certo lá fora. Eu não tinha um temor que hoje eu tenho. Resumindo, eu caí. Caí, saí, voltei tudo de novo a fazer todas as coisas como a bispa fala. Você constrói uma vida no Senhor, mas a partir do momento que você sai, você tem que começar totalmente do zero. E não foi fácil, porque a minha vida realmente estava totalmente destruída. E graças a Deus agora eu voltei para o ministério, tem aproximadamente entre 5 e 6 meses. E eu estou firme e graças a Deus honrado. O Senhor Jesus restaurou o meu caráter, a minha vida espiritual, ela está hoje totalmente transformada. Hoje é um outro homem. Com certeza, em nome de Jesus, um outro homem. O presbítero até conhece a minha história, sabe? E hoje eu estou na obra, eu estou fazendo curso para obreiro, eu estou fazendo curso para pregação do Evangelho. Uma pessoa que saía para dar barrada de ferro na cabeça dos outros, hoje está aí, ó, aprendendo e se preparando para ser um homem de Deus, para poder pregar um Evangelho. Estou fazendo agora também o evangelismo, comecei o evangelismo sábado nos hospitais e agora vou iniciar na quinta-feira o evangelismo com moradores de rua. Então, ou seja, a transformação graças a Deus, ela foi total na minha vida. A mão do Senhor pesou na minha vida, porque por tudo que eu fiz, presbítero, por tudo que eu deixei com que as situações me levassem, ou era já para mim estar morto ou preso há muito tempo. Até coloquei isso numa carta que eu encaminhei para a bispa, de agradecimento, porque esse ministério realmente mudou muito a minha vida. Se não fosse o Ministério Mudança de Vida, se não fosse os ensinamentos que aqui hoje são pregados, com certeza absoluta eu já não estaria mais nem aqui para contar a história. Família também toda na casa do Senhor hoje?
Graças a Deus, no último testemunho eu até comentei que meus pais estavam comigo numa reunião de domingo. E graças a Deus hoje os dois já estão batizados. Eles beberam desse Espírito. Não fui eu que insisti, foi um dia do nada. Eu estava em casa, minha mãe chegou para mim e falou: olha, senti no meu coração, eu e o seu pai, nós vamos ficar no Ministério Mudança de Vida e a gente vai se batizar. Graças a Deus hoje eles estão aqui. Falar que é fácil, não é, porque às vezes a pessoa que está em casa acha, então se eu for para o ministério, começar a vencer, agora minha vida melhorou, ela vai mudar, mas as guerras vão continuar. É uma luta diária para você permanecer, para você não desistir, para você não deixar com que o mal destrua, porque quando o mal ele percebe que você encontrou o caminho e que Deus está no controle da sua vida, aí que ele vai usar de muitas e muitas situações para tirar. Então o difícil não é chegar, é permanecer. Ministério Mudança de Vida representa hoje para o senhor? Olha, presbítero, é como eu falei da outra vez, o Ministério Mudança de Vida representa a minha mudança de vida, a mudança da minha vida completamente, graças a Deus a minha, hoje a cada dia mais a da minha família, eu vou continuar lutando para que seja, e então assim, eu só tenho a agradecer ao Ministério, agradecer os ensinamentos que aqui é ensinado, e hoje eu vivo mais tempo no Ministério, que é a minha primeira casa, do que na minha própria casa que eu moro com meus familiares, eu me sinto muito feliz aqui. Se não tivesse conhecido esse ministério, essa fé, como estaria a sua vida hoje, sabe me dizer? Ah, presbítero, com certeza. Ou, que nem eu falei, ou morto, ou preso, envolvido com marginais, como eu andava muito. Com certeza nada disso teria acontecido. E eu já tinha passado por muitas outras denominações e para mim nunca tinha mudado nada. Para mim era tudo a mesma coisa, mas o Ministério Mudança de Vida foi o que mudou minha vida. Eu sou muito grato a você até o último dia da minha vida por isso. Hoje feliz. Nossa, muito feliz. Graças a Deus. Abençoado. Muito abençoado. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez, Senhor, tem sido escravizada, tem um emocional fraco, é uma carência, complexos, autoestima baixa, tem sido usada, explorada e não reage, uma covardia, um medo de ser criticado, um medo de ser rejeitado, um medo de ficar sozinha. São tantos pensamentos diabólicos que têm assombrado a vida dela. Vai passando do teu sangue sobre ela agora. Queima essa vida do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo esse espírito maligno da insegurança, dos complexos que causam os complexos, esse complexo de incapacidade, esse complexo de feiura, esse complexo que a leva a ceder e a se submeter a coisas que têm violentado a vida dela, que têm adoentado a vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo toda a força diabólica que tem oprimido esta vida. Espírito da rejeição vai saindo agora em nome de Jesus. Espírito dos complexos vai saindo agora em nome de Jesus Cristo. Essa solidão, esse espírito de rejeição, esse espírito de autopiedade vai desalojando a vida dessa pessoa agora, em o nome do Senhor Jesus. Esse medo de ser criticado, de ser rejeitado, rejeitada, sai agora, em nome de Jesus Cristo. Essa dificuldade para dizer não, para reagir, eu ordeno, saia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esses pensamentos diabólicos negativos, sentimentos negativos, essa opressão, essa escravidão no emocional, mental, eu ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo. Esse espírito de covardia que não deixa essa pessoa reagir, eu dou uma ordem, saia agora, em o nome do Senhor Jesus. Essa necessidade maligna de agradar um, agradar o outro, e com isso tem desagradado a Deus, tem desagradado a si mesmo, tem feito besteiras, está sofrendo, só lamenta, só se deprime. Eu ordeno, saia, em nome de Jesus. Saia. Passa do teu sangue sobre essa vida, meu Pai. Queima ela do alto da cabeça à planta dos pés. Que ela seja livre.
Muitas vezes, quantas vezes encontrei pessoas que por covardia mentiam. Adquiriram também, além do vício de agradar pessoas, o vício da mentira, por pura covardia. Mentiam por covardia. Se tornaram mentirosos porque tinham medo de falar a verdade. E um abismo foi puxando outro abismo. Que essa pessoa, meu Pai, seja liberta para a glória do teu nome. Que ela seja livre dessa escravidão mental, emocional, dessa insegurança, desses medos. Ela seja livre. Agora eu ordeno que ela seja livre. Que ela, a partir de hoje, decida viver para agradar o Senhor, custe o que custar. Independente do que um pensa, outro pensa, ou até mesmo do que ela pensa, que ela fique com o que o Senhor pensa. Cobre ela com teu sangue, liberta, abençoa, visita com paz, com mudança, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, água, azeite, documentos, peças de roupas. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam abençoadas, prosperadas, enriquecidas essas pessoas, que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que vivam de forma abundante e plena. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Onde esse programa estiver chegando, que milagres e libertação estejam chegando também, para a glória do teu nome. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar neste domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Conte conosco, levanta sua cabeça, erga sua autoestima, confie em Deus, olha para Deus. A partir de hoje, comece uma nova vida, dê passos de fé e nunca mais ceda ao espírito da escravidão e dos complexos, da insegurança. Não deixe o mal baixar sua autoestima, nem ninguém. Levanta a tua cabeça. Deus te ama e é com você. Segue em frente. Vai dar certo. Sempre, com Jesus sempre dá certo. Nós estamos aqui para te ajudar. Conte conosco. Tenha um dia abençoadíssimo. Se o senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.